Atenção para os avisos da Igreja Vida. Dentro de alguns instantes, iniciaremos a transmissão do nosso culto online. Aproveite esse tempo e crie um ambiente de adoração com a sua família. A igreja não é um prédio, a igreja é sobre pessoas. E neste momento de distanciamento físico, continuamos sendo igreja, continuamos adorando a Deus com tudo o que somos. Fique ligado nas redes sociais oficiais da Igreja Vida e na nossa agenda virtual. Faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Outras informações você encontra no nosso site igrejavidasap.com.br. A igreja não vai parar. Fique em casa. Igreja Vida. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos adorar o Senhor em mais um culto de ensino. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de louvor, digno de adoração. Amém? Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Venha habitar. Não queremos só uma visita, nós te queremos, Senhor. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Venha habitar. Não queremos só uma visita, nós não queremos, Senhor. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Tu és, Senhor. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória.
tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, nós te queremos, Deus de amor, nós te queremos, Senhor, mais do que tudo, mais do que tudo, mais que tudo, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Nós te queremos, Senhor, nós te queremos, Senhor, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Jesus, não há outro como tu, Senhor. A morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Jesus, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo presente, nós estamos reunidos aqui no Teu nome mais uma vez, Senhor, neste culto de ensino. Nós consagramos a Ti esse tempo, Senhor, e pedimos como igreja que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Nós Te damos liberdade, como diz essa canção. Meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar a fazer a tua oração nesse momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos aí onde tu está. E diga para Ele o que você veio buscar. O que você veio buscar nele. Na palavra dele nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Santo Deus, todo
toda a glória a Ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda a expressão de gratidão a Ti nessa noite, Senhor. Fica entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria nós estarmos reunidos aqui mais uma vez para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, para poder estudar um pouco mais como nós chamamos esse culto, o culto de ensino, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. E é uma alegria a gente poder estar reunido para estar estudando realmente um pouco mais da palavra de Deus. E a palavra que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje se encontra em 3 evangelhos, mas nós vamos estudar 2. Mateus, queria te convidar para abrir a palavra, você que trouxe a Bíblia, abra aí, ou se quiser abrir no aplicativo do celular. Mas é Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 34. Pega a sua Bíblia. Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá então. Quando Jesus chegou ao outro lado do lago, no território dos Gadarenos, saíram das cavernas usadas como sepulturas 2 homens controlados por demônios, tão violentos que ninguém ousava viajar por aquela estrada. Eles gritaram: "O que você quer de nós, filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo devido?" A certa distância deles, uma grande quantidade de porcos estava pastando. Os demônios lhe imploraram: "Se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos." Ele lhes disse: "Podem ir." Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou no lago e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram a história toda, incluindo o que aconteceu aos homens demonizados. Por causa disso, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, imploraram-lhe que deixassem o seu distrito. Antes de nós entrarmos mais a fundo nesse texto, eu acho bem importante a gente ver o contexto histórico. Eu já compartilhei com vocês que eu gosto muito de história, gosto muito de estudar o que estava acontecendo na época que o texto foi escrito, e eu não fiz diferente dessa vez. Eu fui dar uma olhada o que estava acontecendo no mundo naquela época, especialmente naquela região. A cidade de Gadara, ou Decápolis, que pode se chamar a mesma coisa, estava entre as 10 cidades gregas independentes mais famosas da época. Era um grande centro comercial, a economia se movimentava muito naquela região. E era também um corredor de passagem entre 2 continentes. Então, sempre que existe isso, existe muita movimentação econômica, dinheiro mesmo. Era uma cidade rica, era uma cidade muito visitada pela elite romana, porque conta a história que aquela região tinha muitas piscinas termais, né, águas termais. Então, o pessoal de Roma que tinha grana ia até Gadara ou Decápolis para poder usufruir daquela beleza toda, aquela maravilha da natureza, né? E o que estava acontecendo naquela época também, dentro daquele lugar, né? Aquela região ela foi colonizada por gregos, então ela tinha uma forte influência helenista. O que aconteceu nessa época, né? Do helenismo, eu fui pesquisar também. Estava acontecendo no mundo muitos avanços tecnológicos e científicos. Conta a história que um cientista já estava dissecando um corpo humano, então eles já tinham noção que existia um cérebro, que existiam pensamentos que passavam por ali, estavam dissecando, conhecendo o sistema nervoso do ser humano. Já sabiam qual era a distância entre o Sol e a Terra, o tamanho da Terra, a medida. A própria matemática estava muito avançada, os estudos, né, tecnológicos estavam muito avançados. Então, quando a gente lê, às vezes, na palavra, parece que o mundo estava parado, né? Mas não, já estava em movimento, já haviam muitos estudos e aquele lugar não estava para trás, estava bem pelo contrário, bem à frente, né, em toda essa questão tecnológica de avanço mesmo, né. E, enfim, o contexto da cidade que eu queria passar para vocês é esse. E cita também, né, nesse texto, que a gente vai estudar ele
bem a fundo daqui a pouco, mas cita ali que tinham esses homens que eram possessos por espíritos demoníacos e que tinham falado para Jesus, né? Se possível, nos mande para os porcos, né? Quando eu li isso, me chamou a atenção, por que porcos, né? O que estava acontecendo na época que foi citado esse animal? Porque não foi, talvez, uma manada de vacas, enfim, poderia ser qualquer outro animal, mas eram porcos, né? Provavelmente, aquele povo, os gadarenos, eles, dentro da pecuária deles, eles criavam porcos para poder vender para os romanos, porque lá em Isaías, nós não vamos abrir esse texto, mas eu queria que você anotasse e abrisse aí em casa depois, né? Isaías 66, o versículo 3 e 17, cita essa prática que os romanos tinham de sacrificar porcos em rituais pagãos, né? Então, era uma maneira deles movimentarem a grana dentro da cidade, né? Criando porcos e vendendo para essa elite. Afinal de contas, quem é que não gosta de vender algo para quem tem dinheiro, né? Quem é que não gosta de oferecer o seu serviço para alguém que tem condições de pagar? E era isso que aquela cidade fazia, então. Eles produziam os porcos, né? Criavam os porcos para poder vender para essa elite romana, para esse pessoal que realmente tinha dinheiro. E lembrando também que dentro da lei dos judeus, o porco é um animal impuro, então realmente não era para o consumo, era para sacrifícios. E em Levítico também vou citar, irmãos, nós não vamos abrir todas as passagens porque são várias, mas em Levítico fala sobre isso. Levítico 11, o versículo 7 e 8, cita sobre como a lei para o povo judeu era em relação a alimentação, né, o consumo de carne, e nessa referência bíblica que eu passei vai citar isso, sobre o consumo de porcos ser considerado impuro. Tanto é que até hoje os judeus não consomem, além de alguns crustáceos, frutos do mar, entre eles está o porco, que é o suíno, que é considerado impuro e impróprio para o consumo. Aqui fala sobre gadarenos. Se você vê essa história, ela está escrita também em Lucas, no capítulo 8, e em Marcos, no capítulo 5. No entanto, é apenas no capítulo 8 do livro de Mateus que cita que eram 2 homens endemoniados, 2 gadarenos. E eu queria te levar a imaginar junto comigo a vida desses homens, né? Eles viviam, conta ali no texto que nós acabamos de ler, que eles viviam num sepulcro. Eles não tinham uma vida social, eram os 2 somente, num cemitério, a modo grosso de falar, né? Grosso modo de falar. E eles eram tidos como loucos, né? Então eles certamente cita também em algumas desses evangelhos que eles eram maltrapilhos, né? Eles viviam sujos, sem banho, sem se alimentar. Sabe-se lá o que eles consumiam ali. Talvez eles matavam animais que pareciam por ali pelo caminho para se alimentar. E eu fico imaginando o que um louco faz, né? Uma pessoa que tem um problema neurológico grave. Talvez eles gargalhavam às vezes descontroladamente ou gritavam. O fato é que esses homens, eles tinham uma fama na cidade. Tanto que o título de algumas bíblias aí, as bíblias que têm título para o texto, né? Porque geralmente o correto é não ter o título. Esse título quem colocou foram os homens, né? Mas foi colocado para organizar a palavra para a gente conseguir entender. Mas fala sobre o endemoniado de Gadareno, né? Ou endemoniado de Decápolis, endemoniado de Gadara, enfim. Mas o fato é que esses homens, eles tinham fama de loucos realmente. Então eu fiquei imaginando, né? Se fosse aqui na nossa cidade, um homem louco morando no cemitério, gritando. Imagina que de repente você está à noite na sua casa com a sua família e de repente você ouve uma gargalhada horrorosa, alta, e você, é um endemoniado de Gadara, é um endemoniado que está lá no cemitério, que está lá no sepulcro, né? E eu fiquei imaginando, será que esses homens realmente eles sempre foram assim? Qual era a vida deles antes desse acontecimento que a gente está estudando, né? Então já deixo para você aí
uma meditação. Como será que era? Não leia a palavra de Deus simplesmente esperando que as respostas venham prontas, mas tente exercitar isso no seu tempo com Deus, né? Imaginar o que pode ter acontecido para eles chegarem nesse ponto. Será que houveram desilusões na vida desses homens? Com o que eles se envolveram para chegarem ao ponto que chegaram de... Eles arrancavam grilhões, conta a história, o texto, que eles eram presos e nada os detinha. Num desses evangelhos fala que eles pegavam pedras, cacos, e eles passavam pelo corpo e se mutilavam. Então, eram pessoas que realmente estavam com um problema muito sério. E eu diria que se Jesus não tivesse passado por aquele lugar, talvez a vida deles estivesse com os dias contados, porque era um estado deplorável de vida, era uma sobrevida, né? Sobrevivência, não era uma vida que eles tinham. Enfim, sobre os demônios, que também é citado nesse texto, eu queria que você pensasse junto comigo. No versículo 9, vamos ler ali. Olha o que diz. Versículo 9. Então, no texto também cita, irmãos, sobre os demônios que se apossaram da vida daquele homem, o gadareno. E fala ali que era uma legião. Daí eu fui estudar sobre a legião romana. Eu acho que essa informação, muitos de vocês já têm. Mas a legião romana significavam 6.000 homens. Então, quando aquele homem respondeu, aquele demônio na vida daquele homem respondeu que eles eram uma legião, significava que talvez pudessem ser até 6.000 demônios, né, no corpo daquele homem. É uma quantidade sugestiva de demônios, né? Enfim, irmãos, como que esse homem chegou nesse ponto de ter essa quantidade toda de demônios vivendo dentro dele? E será que às vezes ele tinha momentos de sã consciência, onde ele lembrava de tudo que ele tinha? Ele sabia que ele era um homem conhecido pelo histórico de decadência moral, espiritual que ele vivia. E eu queria que você continuasse aí com a palavra aberta e gostaria que a gente entrasse um pouco mais a fundo aí nesse texto, né? Então é Mateus 8. Vamos começar ali no versículo 28. Diz ali que quando Jesus chegou do outro lado do lago, Jesus está fazendo uma travessia, né? De dentro dessas cavernas usadas saíram esses 2 homens controlados por demônios tão violentos que ninguém ousava viajar por aquela estrada. Se ninguém ousava viajar por aquela estrada, por que Jesus fez logo aquele caminho? Simples, porque Jesus ele tem um propósito em todas as coisas e ele sabia que aqueles 2 homens endemoniados viviam ali, então Jesus fez de propósito o caminho para passar por ali, por aquela terra sem lei. Ninguém ousava, diz o texto, passar por aquele lugar, provavelmente de medo de encontrar com o gadareno. E Jesus decidiu que ele ia passar por aquele lugar. Talvez quando Jesus estava atracando o barco e os discípulos junto com ele viram o que Jesus estava fazendo, o texto não conta, mas imagine junto comigo, de repente eles começavam a se entreolhar e pensar: Jesus está nos levando por este lugar, será que ele sabe o que tem neste lugar? Será que ele sabe o risco que ele está colocando a gente, né? Acabamos de sair de uma tempestade, se você olhar o texto lá para trás, eles tinham acabado de passar por uma tempestade e estavam entrando num lugar que não era comandado por ninguém, que era habitado por 2 loucos e uma terra sem lei. Então Jesus ele decidiu passar por aquele lugar. E às vezes, por mais estranho que possa parecer, quando você estiver com Jesus, de repente ele vai te levar por lugares que tu nunca imaginou. Talvez por lugares que vão te trazer muita alegria e talvez por lugares que vão te trazer muito medo. Eu acho que nós podemos repetir isso. Nós estamos passando por um tempo que para muitos tem sido um tempo de medo, um tempo de se assustar. Mas a diferença toda é com quem você está passando por este lugar. Porque em nenhum momento a palavra de Deus cita que os discípulos passaram por aquele lugar sozinhos. Mas Jesus Cristo estava junto com eles naquele lugar,
assustador naquele sepulcro, naquele cemitério, com aqueles 2 homens que talvez mais parecessem animais do que pessoas, do que seres humanos. Jesus estava com eles. E Jesus não queria dar uma lição apenas naqueles homens e apenas transformar a vida deles, mas Jesus queria ensinar algo da eternidade para os seus discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, sempre que você estiver passando por um lugar de medo, um lugar de insegurança, um lugar que lhe provoque falta de sustentabilidade, de segurança, lembre que Jesus está contigo e Ele te leva para te ensinar, Ele te leva para este deserto, para este lugar, para que você saia diferente de lá e com uma história linda para contar. E não foi diferente disso que Jesus fez naquele dia ou naquela noite. Nós não sabemos que horário foi. O fato é que Jesus passou por aquele lugar e hoje nós podemos compartilhar dessa história, porque os discípulos dele tiveram coragem de passar junto com ele, porque aqueles 2 homens abriram o coração para Jesus. No versículo 29, diz assim: eles gritaram: o que você quer de nós, filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo devido? E é interessante aqui que os demônios, eles reconheceram o poder e a autoridade de Jesus. E os demônios, eles sabem o que vai acontecer também, porque eles citaram: Jesus, tu veio nos torturar antes do tempo devido. Lá em Apocalipse cita o futuro do diabo e seus demônios. A eternidade está escrita lá, parte dela. E os demônios sabem disso também. Então, meus irmãos, cada vez que a sua fé é tentada e que você pensa em desistir, é porque existe uma força externa e muitas vezes demoníaca tentando te tirar do propósito eterno, porque os demônios, eles conhecem o propósito de Deus. Eles também sabem parte daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eles tentam trazer esse pavor para tentar te desestabilizar, para tentar te tirar do plano perfeito de Deus. E o que diz lá que... Vamos para o versículo 30. Nós vamos lendo versículo por versículo. A certa distância deles, uma grande quantidade de porcos estava pastando. Em outra evangelho fala que eram 2.000 porcos. Eu fui fazer o cálculo do quilo do suíno vivo no Rio Grande do Sul. Hoje, se nós fôssemos transferir esse valor, seriam o equivalente a praticamente R$1 milhão em porcos, né? Então, aí você já começa a ver o grande prejuízo que entre aspas, que Jesus trouxe para aquele lugar naquele dia. Versículo 31, os demônios lhe imploraram: se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Em João 10:10 fala também que o nosso inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. E o diabo, ele sempre trabalhou em cima disso, em cima de roubar, de matar e de destruir. E parte do que ele tentou fazer naquele episódio foi destruir a economia daquele lugar. E de fato, Deus, Jesus, permitiu que o inimigo tocasse na economia daquela região. Porque aqueles 2.000 porcos, aquele quase R$1 milhão, se atirou da espinhadeira abaixo e todos eles morreram no mar. Pense um pouco no que nós estamos vivendo hoje. Não tem como não lembrar, mas a nossa economia tem sido tocada. E eu creio que não é o inimigo que tem tocado na nossa economia. Se você, meu irmão, minha irmã, que eu sei que tem muitos que têm passado por um momento economicamente onde realmente essa crise que se instalou por causa desse vírus acabou chegando na sua casa. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez tenha reduzido o seu trabalho, portanto a sua entrada financeira também tenha reduzido. Mas o que eu quero lhe dizer é que ainda assim, Deus, ele tem o controle sobre a sua economia. E Ele está sim permitindo por causa de um propósito maior. Ele está testando a sua fé, a sua fidelidade para com Ele.
mas fique com a promessa de que Ele não vai deixar nada, porque o justo nunca vai mendigar o pão. Se você é justo, Deus não vai permitir que falte nada na sua casa. Continue praticando a justiça. Vamos para o versículo 32, diz: e ele lhes disse, Jesus respondeu, podem ir. Jesus permitiu que os demônios se apossassem dos porcos. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou no lago e se afogou. Versículo 33 também. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram a história toda, incluindo o que aconteceu aos homens demonizados. Foi algo fantástico que aconteceu naquele lugar. Por pior que seja, ou por melhor que seja, a situação foi algo fantástico que se espalhou pelaquela cidade inteira. E aqueles homens que cuidavam dos porcos saíram correndo imediatamente e espalharam a notícia do que Jesus havia feito. De primeiro momento, parece que esses cuidadores de porcos foram e parece que eles iam enaltecer aquilo que Jesus fez, mas a primeira coisa que a gente vê no próximo versículo, no 34, é o contrário disso. Por causa disso, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, imploraram-lhe para que deixasse seu distrito. E é muito triste ler esse último versículo, porque ao invés daquela cidade reconhecer o poder de Jesus Cristo para libertar 2 homens endemoniados que eram famosos numa cidade pelo tanto de horrores que praticavam, aquela cidade se reuniu e disse, por favor, Jesus, vá embora daqui. Porque Jesus tinha mexido no bolso deles. Jesus tinha tocado na economia daquele lugar. E o dinheiro falou mais alto do que o amor pela vida daqueles 2 homens que não puderam ser ajudados. Eles eram um povo tão inteligente, com a tecnologia tão avançada, entendiam de tantas coisas do corpo humano, já estavam dissecando um corpo humano, já sabiam a distância da terra até o sol e não podiam ajudar aqueles 2 homens endemoniados. E quando alguém chegou naquele lugar e transformou a vida daqueles 2 homens, eles não reconheceram que aquele poder era maior do que todas as outras coisas e preferiram ficar com a sua própria sabedoria humana, terrena. A palavra de Deus fala que o saber do homem pode derrubar o próprio homem. O orgulho pode o derrubar. Que o que mais importa é o saber de Deus, o conhecimento de Deus. Busque conhecer a Deus para valorizar as coisas divinas e não as coisas terrenas. Jesus fez coisas fantásticas naquele lugar. Ele marcou aquele lugar e hoje nós temos esse texto para estudar. Porque Jesus teve coragem para chegar naquele lugar, ele foi cheio do Espírito Santo naquele lugar, naquele sepulcro, ele não teve temor algum de dar a ordem que ele deu para aqueles homens fossem livres. E eu quero te levar a pensar o que Jesus fez na tua vida quando ele chegou. O que ele mudou dentro de você. Qual área da sua vida você deixou que ele tocasse. Jesus, ele mudou o comportamento daqueles homens. Jesus mudou a maneira de pensar daqueles homens. Os relacionamentos daqueles homens mudaram e nós vamos ver isso logo mais. E Jesus, quando chegou na tua vida, ele fez isso. Você permitiu que ele fizesse algo fantástico dentro de ti. Você permitiu que ele mudasse a tua maneira de conversar. As tuas palavras são as mesmas de quando você chegou ou elas mudaram? Será que dentro da sua casa, nesse período de isolamento, você voltou a ser aquela pessoa que você era antes de Jesus? Talvez, mãe, você tenha perdido paciência com seus filhos. Talvez, pai, esposo, você tenha perdido a paciência com a sua esposa, porque afinal de contas é tanto tempo dentro de casa com a família. Será que os seus têm visto sua melhor versão? Ou será que realmente você tem permitido que a sua família veja o melhor de si, que você permitiu que Jesus fizesse essa obra fantástica na tua vida? Eu tenho certeza que esse período que Deus tem dado para nós como igreja brasileira, como igreja gaúcha, como igreja no mundo, é para que nós possamos mostrar um pouco mais de quem Ele é dentro do nosso lar. Porque nós podemos ganhar o mundo inteiro. Se nós não formos bons dentro do nosso lar, de nada vale. Se nós não formos a nossa melhor versão de amor, de perdão, de misericórdia, de respeito dentro do nosso lar,
pouco adianta nós sermos bons assim para os nossos irmãos. E tudo que nós temos vivido, irmãos, é temporário. Vai chegar a hora que nós voltaremos a nos reunir como igreja e nós voltaremos a poder dar aquele abraço. Que você possa praticar esse abraço afetuoso, sincero, com muito amor dentro da sua casa, com a sua família, para depois você vir fazer aqui na igreja aquilo que você faz e refaz aí dentro da sua casa. Resolva as coisas dentro do seu lar, para que Jesus faça essa obra fantástica aí na sua casa, se espalhar para a igreja, para a cidade, para o bairro, para o país, para que o mundo possa ver a obra fantástica que Ele fez na sua vida. Mas seja fantástico aí, seja transformado aí no seu lar, em nome de Jesus. Mude o seu estilo de conversa, mude o seu estilo de pensar, os seus relacionamentos precisam mudar. Sabe, tem um ditado que fala assim, poxa, mas eu não preciso agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todos. E essa semana eu tive um entendimento que essa frase ela é completamente demoníaca e carnal. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 10, 33. Vamos fazer um parêntese. Olha o que diz lá. 1 Coríntios 10, versículo 33. Esse versículo quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele disse assim, da mesma forma que eu tento agradar a todos em tudo que faço, não procurando os meus interesses, mas os dos outros para que possamos ser salvos. Paulo disse que tentava agradar a todos. E aí você vai dizer assim, poxa, mas quem falou isso foi Paulo, não foi Jesus. Sim, mas olha o que diz embaixo. Tentem imitar-me porque tento imitar o Messias. Então Paulo estava o tempo todo tentando imitar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele desagradou, mas a intenção de Jesus nunca foi desagradar necessariamente as pessoas. Ele fez o que era a vontade do Pai. E isso vai acontecer naturalmente na sua vida também. Muitas pessoas vão se desagradar, mas mesmo desagradando, a sua intenção interior precisa ser agradar e amar. Então essa frase, meu irmão, minha irmã, se você usa, nem Jesus agradou a todos. Tire isso do seu vocabulário, porque você precisa sim se esforçar ao máximo para, em amor, agradar os seus irmãos e agradar também aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Eu queria que você abrisse agora, que nós vamos continuar nesse mesmo texto bíblico, só que a gente vai usar outra referência agora. É Marcos. Que aqui está um pouquinho mais completa essa parte. Marcos capítulo 5, o versículo 14 e 15. 5, 14 e 15. Diz assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Eles se aproximaram de Jesus e viram ali o homem habitado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram aterrorizados. O cenário mudou. Aquele homem que vivia os gritos, que vivia se cortando, se automutilando, urrando talvez como se fosse um animal, nas noites, nas madrugadas, nas manhãs. Ele foi encontrado por parte da cidade que chegou até aquele lugar, assentado. Ou seja, ele teve a restauração social dele, feita por Jesus Cristo, a restauração dos relacionamentos. Tudo aquilo que ele vivia antes, aqueles gritos, aqueles fiascos, exposições, brigas, e eu queria que você pensasse na sua vida. Brigas, difamações, fofocas, tudo aquilo foi restaurado. Então a moral dele, a parte social dele foi restaurada. Vestido, o que significa isso? A sanidade dele foi restaurada. A mente daquele homem foi tocada por Jesus.
A mente que até então era controlada por demônios, que faziam ele pensar e agir e falar e responder e interpretar como ele queria. Essa parte foi tocada por Jesus e ele teve a sanidade dele, a mente de Cristo implantada dentro dele. A noção do que era pecado, o que não era. Meu irmão, você precisa ter isso. Esse toque do Espírito Santo também na sua vida quando você tem um encontro com Ele. A sua noção de pecado e do que não é pecado precisa ser clara. Talvez você esteja um tempo na igreja e ainda tem dificuldade de discernir o que é pecado e o que não é pecado. Talvez o seu comportamento não condiz com aquilo que você crê. Então, nessa noite, peça para o Espírito Santo tocar a sua mente, vestir a sua mente com a mente de Cristo. Diz que esse homem estava vestido. Provavelmente ele já estava limpo. Ele parecia um ser humano centrado, enfim, coisa que antes não era. Então ele teve essa área da vida dele tocada. Quando nós nos assentamos para conversar com Cristo, cada vez que você se assenta na sua casa, e pense em se assentar no sentido de ter comunhão com o Espírito Santo, o próprio Deus vai te dar noção do que é divino, do que é terreno, do que é pecado e do que é santo. Se você tem dificuldade de interpretar na sua vida, e talvez sempre precisa ter alguém te mentoreando espiritualmente, te dizendo: fulano, isso é pecado, Beltrano, isso é pecado. Se você é a pessoa que tem dificuldade de entender e de decidir, fazer escolhas por não saber o que é pecado e o que não é, peça para que o Espírito Santo vista a sua mente, para que você tenha a mente de Cristo e consiga entender quais são as escolhas corretas para você fazer. Amém? Então diz que ele estava assentado, a sua restauração social, com os relacionamentos, o comportamento mudou, vestido, a sua mente, o seu intelecto restaurado, a sua sanidade. E o último tópico lá, em sã consciência, é a restauração moral. Ele voltou a ter crédito com a família, com os amigos, com o mundo. Ele não tinha nada disso mais. Ele era uma pessoa sem crédito, sem esse tipo de relacionamento. Ele não tinha moral alguma. E Deus tocou nessa área, Jesus Cristo tocou nessa área da vida dele também. Então, a consciência dele foi curada, a moral dele foi curada. E vale a pena a gente citar que um dos sintomas da parte social que pode ser destruída, deturpada por causa do pecado, é quando nós começamos a nos afastar da comunhão. Enfim, começa a se distanciar dos irmãos, começa a não conseguir mais ter relacionamentos saudáveis. Isso é um sinal de morte social. Amém, irmãos? Então, era basicamente isso que eu queria compartilhar com você hoje. E para finalizar, uma curiosidade, né? Não tem escrito isso na Bíblia, mas as histórias, como eu falei para você no começo, que eu gosto muito de estudar a história conta que as ruínas atuais de Gadara ou Decápolis, aquele lugar, foram encontrados cerca de 5 igrejas do período antigo. E isso nos impulsiona a viver no propósito de Deus, porque conta o texto que Gadareno, depois de estar assentado e vestido em sã consciência, ele disse para Jesus que queria seguir Jesus, que queria ir junto com Jesus, afinal não tinha nada que prendesse ele àquele lugar. Ele não tinha um lugar para morar ali, a família dele, sabe lá se ainda tinha alguém da família ali, né? Nós não sabemos, mas Jesus falou para ele assim: vai e conta para eles o que eu fiz na tua vida. E este homem talvez tenha sido o primeiro evangelista daquele lugar, porque 5 igrejas foram encontradas, as ruínas de 5 igrejas foram encontradas em Gadara. Provavelmente esse homem voltou e ele pôde mostrar
naquele lugar que ele não era mais um endemoniado do sepulcro. Ele pôde mostrar o que Jesus fez, fisicamente, psicologicamente, moralmente. Eu fico imaginando, será que era aquele lugar que aquele homem gostaria de estar? Provavelmente não. Porque ele sabia quem ele era. Quando Jesus libertou ele, ele viu o estado que ele estava. E talvez, meu irmão, Jesus vai pedir para que você volte para um lugar onde você não quer ir. Para um lugar onde talvez a tua moral está abaixo de zero. Mas ele não faz isso para te constranger. Ele faz isso para mostrar a glória dele através da tua vida. Então, se Jesus tem te dito para ir em algum lugar, para retornar, para falar com alguém, meu irmão, talvez tenha alguma história na sua vida que está enterrada há muito tempo. Tem algum relacionamento ferido, machucado, que está há muito tempo para se resolver. Aproveite esse tempo. Faça uma ligação se você não pode ir até esse lugar. E resolva. Limpe a sua vida. Permita que Jesus mostre a glória dele através da tua vida. Volte para este lugar. Jesus não está te mandando para este lugar para te envergonhar. Ele não está te mandando este lugar para te constranger, para te diminuir, para te humilhar. Ele está te mandando neste lugar para poder mostrar a glória dele para aquelas pessoas que vão te ver. E aquele homem voltou. Imagina esse homem voltando para aquela cidade, vestido, conversando socialmente. Jesus fez algo fantástico naquele lugar. E essa história está registrada até hoje, para mim e para você. E eu quero encerrar essa noite te convidando para fazer uma oração aí na tua casa, para se rasgar diante de Deus e para dizer: Senhor, se tem algo na minha moral que precisa ser tocada, toque. Senhor, se tem algo na minha vida, a minha sanidade, nos meus pensamentos que precisam ser tocados, toca. Se tem algo, Senhor, nos meus relacionamentos que precisa mudar, muda. Na minha forma de falar, na minha forma de agir, no meu comportamento com as pessoas que estão perto de mim, os meus colegas de trabalho, a minha família. Que o Espírito Santo da verdade nessa noite possa trazer um constrangimento para todo aquele que tem agido indevidamente, diferente daquilo que a palavra de Deus fala. Fecha os seus olhos aí onde tu está e eu quero te convidar para fazer a tua oração nesse momento. Aproveite esse tempo para dizer para Jesus aquilo que você deseja ser nele. Jesus, ele quer fazer uma obra poderosa, mas se aquele homem, aquele gadareno não tivesse aberto o coração para que Jesus fizesse algo poderoso na vida dele, talvez essa história não tivesse chegado até nós. Enquanto essa canção for tocada, eu quero deixar você livre para fazer a sua oração, seu momento de entrega a Deus aí, mas faça isso mesmo. Permita que Ele faça algo dentro de ti. Tenha o teu tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, Senhor. Toca, Jesus, nos toque, Senhor. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa,
nós deixamos ela pra você. Nos faz uma igreja saudável, Senhor. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Pedimos misericórdia, Pai, como igreja, Senhor, como corpo. E se Deus, o Senhor tem enxergado em nós características de pecado, Senhor, atitudes de pecado, Pai. Se nós temos, Senhor, estado na boca do mundo como motivo de escárnio, Deus, de fiasco, Senhor. Se a nossa fama como igreja, Senhor, como família tem se espalhado pelo nosso bairro, Pai, pelos gritos que saem dentro do nosso lar, pelo nosso mau comportamento, Senhor. Muda isso, Pai. Muda isso dentro de nós. Santo, Santo, Santo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, somente tu, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, Jesus, que o teu brilho em nós, Pai, que a glória do teu nome em nós, Senhor, brilhe muito mais, Senhor, apareça muito mais, Pai, do que aquilo que nós mostrávamos antes de sermos libertos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa terça-feira e essa semana que está passando seja uma semana de limpar, Deus, aquilo que por dentro há em nós que te desagrada, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada pela tua palavra, pelo teu poder nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.